Uma campanha que começou nas redes sociais, um candidato que muitos consideravam nanico nas pesquisas, e uma vitória que chocou o estabelecimento político brasileiro. Esta é a história real por trás da ascensão mais improvável da política nacional. Do capitão reformado que passou 27 anos no Congresso sem grandes holofotes, ao fenômeno que conquistou mais de 57 milhões de votos e quebrou todos os prognósticos. Você vai descobrir os bastidores, as estratégias secretas e os momentos decisivos que ninguém imaginou que levariam Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Fique até o final porque os últimos capítulos revelam segredos que vão te surpreender. Entre 1991 e 2018, um homem caminhava pelos corredores do Congresso Nacional praticamente despercebido. Jair Messias Bolsonaro, ex-capitão do Exército, havia se tornado deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas sua presença era quase fantasmagórica no cenário político nacional. Durante 27 anos, ele ocupou uma cadeira que parecia invisível para a grande mídia e para os grandes partidos. Nas sessões da Câmara, Bolsonaro falava para plenários vazios. Seus discursos eram técnicos, diretos e frequentemente polêmicos. Enquanto outros deputados corriam atrás de holofotes e entrevistas, ele construía uma reputação sólida entre um público muito específico, militares, policiais e conservadores que se sentiam esquecidos pela política tradicional. O que poucos sabiam era que essa aparente invisibilidade era, na verdade, uma estratégia não intencional que estava construindo algo muito mais poderoso do que qualquer mandato parlamentar comum. Bolsonaro não estava fazendo política para Brasília. Ele estava falando diretamente para o Brasil real, aquele que se sentia abandonado pelos políticos tradicionais. Durante essas quase 3 décadas, ele votou contra praticamente todos os grandes acordos políticos, criticou governos de todos os partidos e manteve um discurso consistente sobre temas que incomodavam o estabelecimento, corrupção, segurança pública e valores tradicionais. Quando a Operação Lava Jato explodiu e revelou o tamanho da corrupção sistêmica, aquele deputado que sempre criticou o sistema começou a ganhar uma credibilidade que ninguém imaginava. O ano era 2010. E as redes sociais começavam a mudar a forma como os políticos se comunicavam com o povo. Enquanto os grandes partidos ainda investiam fortunas em televisão e rádio, Jair Bolsonaro descobriu uma mina de ouro digital que estava ali, esperando para ser explorada. Tudo começou quando seus filhos, Eduardo, Flávio e Carlos, mostraram para o pai o poder das plataformas digitais. Carlos, especialmente, tinha um talento natural para entender como o conteúdo viral funcionava. Ele percebeu que as polêmicas do pai, que sempre geraram críticas na mídia tradicional, poderiam se tornar combustível perfeito para engajamento online. A estratégia era simples, mas genial, transformar cada declaração polêmica em conteúdo viral. Enquanto jornais e televisões criticavam Bolsonaro, nas redes sociais ele ganhava milhares de novos seguidores que se identificavam com sua linguagem direta e sem filtros. Cada crítica da mídia tradicional se tornava uma prova, para seus seguidores, de que ele estava incomodando as pessoas certas. Em 2014, Bolsonaro já tinha se tornado um fenômeno digital. Seus vídeos alcançavam milhões de visualizações, seus posts geravam dezenas de milhares de compartilhamentos, e ele havia construído uma legião de apoiadores fiéis que defendiam cada palavra sua. O que ninguém percebeu na época era que essa base digital estava se tornando uma força política real, capaz de influenciar eleições. O que você está achando dessa história até agora? Você imaginava que as redes sociais tinham sido tão determinantes na trajetória política de Bolsonaro? Deixe sua opinião nos comentários, porque o próximo capítulo revela um momento ainda mais decisivo. 6 de setembro de 2018. Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma multidão se aglomera nas ruas para ver Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais. O clima é de festa, com apoiadores empunhando bandeiras e cantando jingle de campanha. Ninguém imaginava que aquele dia entraria para a história pelos motivos mais dramáticos possíveis. Bolsonaro estava no ombro de apoiadores, acenando para a multidão, quando Adélio Bispo de Oliveira se aproximou disfarçado entre os manifestantes. Em uma fração de segundos, uma faca atingiu o abdômen do candidato. O que se seguiu foi o caos total, gritos, correria, e Bolsonaro sendo levado às pressas para o hospital com ferimentos graves que poderiam ter sido fatais.
Os médicos disseram que se a faca tivesse penetrado apenas 2 centímetros mais fundo, Bolsonaro teria morrido na hora. Durante dias, o país ficou em suspense aguardando boletins médicos. O candidato que já polarizava opiniões se tornou, aos olhos de muitos, uma vítima da violência política. O atentado mudou completamente a dinâmica da campanha. Bolsonaro, impossibilitado de fazer campanha presencial, se tornou ainda mais presente nas redes sociais. Seus filhos e apoiadores transformaram cada boletim médico em conteúdo de campanha, mostrando um candidato que lutava pela vida enquanto continuava lutando pelo Brasil. A narrativa de perseguição, que já existia, ganhou uma dimensão dramática que nenhum marqueteiro poderia ter planejado. Enquanto outros candidatos corriam o país fazendo comícios, Bolsonaro fazia campanha do hospital, e paradoxalmente, nunca havia estado tão presente na mente dos eleitores. As redes sociais viraram uma máquina de solidariedade e revolta que impulsionou ainda mais sua candidatura. Muito obrigado por continuar assistindo até aqui. Sua persistência será recompensada porque os próximos capítulos trazem os segredos mais impressionantes dessa história. O melhor ainda está por vir, pode acreditar. Enquanto campanhas tradicionais gastavam milhões em televisão e outdoors, uma revolução silenciosa estava acontecendo nos celulares de milhões de brasileiros. A campanha de Bolsonaro havia criado, sem querer, a máquina de propaganda política mais eficiente da história do Brasil. E o mais impressionante, ela funcionava praticamente sozinha. A estratégia era descentralizada e orgânica. Não havia um comando central controlando cada mensagem. Em vez disso, milhões de apoiadores espontâneos se tornaram soldados digitais voluntários, criando e compartilhando conteúdo em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e YouTube. Era como se cada brasileiro bolsonarista tivesse se tornado um cabo eleitoral digital. Os números eram impressionantes, grupos de WhatsApp com centenas de milhares de participantes, vídeos caseiros que alcançavam milhões de visualizações, e memes que se espalhavam mais rápido que qualquer campanha publicitária profissional. Enquanto outros candidatos dependiam de agências de marketing caras, Bolsonaro tinha um exército de criadores de conteúdo voluntários trabalhando 24 horas por dia. O genial dessa estratégia era a sua autenticidade. As pessoas não estavam compartilhando propaganda política tradicional. Elas estavam compartilhando conteúdo que realmente acreditavam, criado por pessoas como elas. Era política de massa digital em sua forma mais pura e eficiente. Quando os institutos de pesquisa tentavam medir essa força, ela escapava dos métodos tradicionais. As pesquisas telefônicas e presenciais não conseguiam captar a dimensão real do fenômeno digital que estava acontecendo. Era como se duas eleições estivessem acontecendo simultaneamente, uma no mundo tradicional da política, onde Bolsonaro era um candidato entre outros, e outra no mundo digital, onde ele já era uma força dominante. 28 de outubro de 2018. Enquanto o Brasil inteiro esperava a apuração do segundo turno da eleição mais polarizada da história republicana, nos bastidores das campanhas, duas realidades completamente diferentes se desenrolavam simultaneamente. No QG de Fernando Haddad, em São Paulo, a atmosfera era de tensão crescente. As primeiras urnas já mostravam uma tendência que ninguém queria acreditar. Os números de Bolsonaro vinham muito acima do que as últimas pesquisas indicavam. Estrategistas experientes olhavam para as telas com expressões de incredulidade. Como era possível que todas as pesquisas tivessem errado tanto? Do outro lado, na casa da família Bolsonaro, no Rio de Janeiro, a surpresa era positiva, mas igualmente intensa. Mesmo os mais otimistas da campanha não esperavam uma vitória tão categórica. Carlos Bolsonaro atualizava os números nas redes sociais em tempo real, e a cada porcentagem apurada, a diferença só aumentava. Às 20h47, quando o TSE divulgou o primeiro boletim oficial, o placar já era definitivo. Jair Bolsonaro havia conquistado 55,13% dos votos válidos, uma diferença de mais de 10 milhões de votos. O capitão reformado que passou décadas falando para plenários vazios havia se tornado o 38º presidente da República Federativa do Brasil. Nos estúdios de televisão, comentaristas políticos tentavam explicar o inexplicável. Pesquisadores revisavam seus métodos tentando entender onde erraram.
Analistas buscavam precedentes históricos para uma reviravolta eleitoral daquelas dimensões. Mas a verdade era simples: eles haviam subestimado o poder de uma revolução que aconteceu não nas ruas ou nos comícios, mas nas telas dos celulares de milhões de brasileiros. Quando Bolsonaro finalmente apareceu para seu primeiro pronunciamento como presidente eleito, ele resumiu em poucas palavras o que havia acontecido: sempre acreditei que era possível mudar o Brasil. E o povo brasileiro provou que eu estava certo. E aí, você imaginava que por trás dessa vitória histórica existiam tantos detalhes surpreendentes? Conta aqui nos comentários qual foi o capítulo que mais te impressionou e se você acreditava mesmo que Bolsonaro chegaria à presidência. Se você gostou dessa história real e quer conhecer mais segredos da política brasileira, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E já que você chegou até aqui, não deixe de assistir nosso próximo vídeo recomendado sobre os primeiros dias de Bolsonaro no Planalto. Tem revelações que você nunca ouviu em lugar nenhum.